Está começando mais uma Advocacia de Recorrência, o primeiro podcast que revela o poder do fixo mensal para você crescer a sua advocacia. Eu sou Dani Botelho. Eu sou Gabriela Baldança. Legal. E nós estamos sendo patrocinados pela Mamba Produtora Audiovisual. Nosso Legal, grande produtora amigo. Audiovisual, isso aí, grande amigo Mamba aí. E a gente sempre indica aqui em Itu, certo? Fechou. Sempre conosco aí. Essa grandiosa cidade. Essa cidade incrível. Cidade de quem pensa grande. Legal, gente. Vamos lá. Gabi, hoje vou trazer um tema aqui que nas mentorias que... Me surpreenda, Dani. Me surpreenda. Não me venha com perguntinha água com açúcar. Tem a gente, no próprio método, né, que tu traz, ele é uma mudança de vida. E, claro, ele é profissional, mas no fundo, ele é uma mudança de vida. Ele é uma mudança de pensamento. E tem... Tu quer me seduzir hoje, né? Tu quer me seduzir? Porque quando vem essas perguntas que eu gosto, tá bom, tá certo, vai. E eu quero, a gente, para quem é da pós-graduação, a gente tem uma disciplina que eu gosto muito, que é do Dr. Luiz Fernando Garcia, que a gente fala de tipos psicológicos, a gente começa a entender um pouquinho de como é que a gente é, de fato. Né? Sem julgamentos, nada, a gente tem estilos diferentes, a gente tem motivações diferentes. E eu queria tocar um ponto nisso que era o estilo, né? Cada um tem um estilo de vida, vamos assim dizer. Tem grupos, né, de estilo de vida e tal. E nessa conversa no dia a dia com os mentorados, aliás, mentoria de vendas e mentorias entendendo quem é esse advogado, tem umas perguntas que eu faço e eu dou uma travada neles, assim, no dia a dia, que é eles se imaginarem daqui a tanto tempo conversando comigo de volta e a gente vê uma desconexão entre o que eles estão fazendo e o que eles estão fazendo para chegarem até algum lugar, né? Sim. E eu queria te trazer uma provocação. Ambição e realidade, Isso. Né? Eu quero te trazer um pouquinho dessa provocação que é, por que muitos advogados não conseguem visualizar um estilo de vida diferente, com mais liberdade e mais segurança financeira? Porque no fundo, eles querem isso. Sim, mas todo mundo quer. Mas assim, como eles não visualizam isso, parece que eles fazem uma coisa totalmente oposta. Certo. Né? Então, assim, eu vejo os advogados querendo crescer, eu vejo os advogados querendo... Mas para onde? Legal. Né? É como, Dani, se tivesse 3 pessoas na sala, tá? Uma é quem você é, na sua essência. Uma é o que você está fazendo. E a outra é o que você imagina, o que você sonha, o que você diz querer. E é como se essas 3 pessoas estivessem na sala, elas tivessem uma de costas para outra e tá rolando uma rave, entendeu? O som tá muito alto, tá todo mundo encaixaçado. Não tem conexão. Lá. E quando tu faz a pergunta, parece que vai um balde de água fria na pessoa e tipo, peraí, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, quando você fala de estilo de vida, antes do estilo de vida tem uma vida, antes dessa vida tem uma pessoa. E antes dessa pessoa, tem a sua essência. E se eu puder começar de algum lugar, eu começaria desse lugar. Porque se você não se sabe, se você não se conhece, se você não se cuida, nada vai dar certo na sua vida. Porque ela simplesmente não tem sentido. O dinheiro não tem sentido, Dani. A quantidade de clientes não tem sentido. Quando você faz esse tipo de pergunta, olhando lá na frente, a verdade é que a pessoa não tem sentido nisso. Isso não tem reversibilidade, isso não tem lógica para ela. Porque ela, para ela mesma, já não tem sentido. Então, o ponto que eu sempre trabalho primeiro, dentro de qualquer treinamento que eu faço, é mentalidade. E quando a gente fala de mentalidade, muita gente tem preconceito, achando que é cheiração de meia, que é bobagemzinha, que é coisa que não é importante, que importante é o dinheiro, que importante é o financeiro, que importante é aprender vendas, que importante é aprender as peças, que importante é ter os modelos. Não, o importante é você olhar para você mesmo hoje e perceber com humildade que a tua vida tá um lixo, que você não sabe quem você é, que você se olha no espelho e não se vê, e que a pessoa que está tomando conta da tua vida muitas vezes não é você. É a sua criança, ou são os seus desejos infantis, ou são as suas indignações infantis. Então, quando a pessoa diz para mim que ela quer ter mais resultado, a maioria delas não sabe nem no quê. E
eu ensino muitas coisas, muitas técnicas dentro do Advogue Pro, dentro da própria pós-graduação, dentro das minhas palavras, né? Então, a gente pode usar a parte de Deus, né? Qual é a tua essência? Você é uma partícula de Cristo. A gente pode usar e falar da sua alma. O que a sua alma pede para você? O universo. A gente pode falar que você tem um signo, que você tem um eneagrama, que você tem um tipo psicológico, que você é esquizoide ou não sei o quê. Então, assim, são tantas as técnicas da psicologia, do autoconhecimento, são tantos os modos de você trabalhar isso. Você pode fazer PNL, você pode fazer hipnose, você pode fazer terapia convencional, você pode ir com um terapeuta, você pode se medicar, inclusive. A vida não tá tão difícil, toma um remédio. Para que você vai olhar para dentro de você, para enxergar tudo isso que você vai ter que mudar? É difícil. Então, muitas vezes, e a maioria delas, e eu vou te dizer, se você tá com um problema financeiro, se você tá com um problema pessoal, se você tá com um problema de relacionamento, não vai ser o dinheiro que vai resolver, meu amor, não vai. Você precisa olhar para você. Você precisa olhar para aquela pessoa que você é, não para o que você se tornou, quem você é. Porque quando você diz, Dani, que as pessoas não são curiosas sobre o cliente, não é sobre o cliente, é sobre ela. É sobre um desânimo, é sobre uma falta de vontade, é sobre um mecanismo que já está rodando sozinho. Então, se a pessoa quer começar uma transformação na sua advocacia, ela tem que ter a humildade de, antes de qualquer coisa, olhar para si próprio. Olha para a tua imagem no espelho. Outro dia, eu vejo isso com muita clareza, né? Outro dia, eu sempre trabalho isso com os meus alunos. Você olha para a pessoa e você vê que ela é insegura, mas a imagem dela, muitas vezes é de uma criança. Crianças são inseguras e você está se vendo assim o tempo todo. Qual é a imagem? Não que você passa para os outros, porque os outros não interessam. A única pessoa que interessa nesse mundo é você. Eu não interesso para você. A tua mãe não interessa para você, os teus filhos não interessam. Se você não estiver bem, nada vai estar bem, nada vai funcionar. Então, quando a gente fala de imagem, as pessoas vêm com 1000 teorias de arquetipia, de isso é o governante, é o mágico, é a bruxa, é o escambau. Mas vamos lá, quando você se olha todos os dias, você com você mesmo, aí na sua casa usando essa blusa velha, sem maquiagem, com esse cabelo mal cortado, essa barba por fazer, essa barriga dobrando em cima da calça, como que você se vê? O que você pensa sobre você mesmo quando você se olha? Só que quando você tem essa imagem de você mesmo dentro de si e senta na frente de uma outra pessoa, essa outra pessoa te trata do jeito que você se vê, não do jeito que você está aparentando para ela. Não adianta você colocar uma roupinha bonita e passar um batom e lá bancar a grandona na frente dos outros. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque existe algo que vai além da imagem. É uma informação, é uma energia que rola. A pessoa sabe que você está inseguro. Ela senta na sua frente, ela sabe que você está desesperado, que você vai fazer qualquer preço, que você vai atender. Sabe por quê? Porque está escrito na tua testa que você está precisando. Enquanto você não tiver coragem de olhar para você, entrar no seu guarda-roupa e botar todo esse lixo fora e ficar com 2 peças de roupa, mas 2 só, mas que tenham a ver contigo e que você se sinta bem utilizando, ou não vai adiantar. Você vai continuar no mesmo limbo. Então, você tem que limpar a sua imagem, o seu ambiente, a sua cabeça, as músicas que você ouve, a linguagem que você faz. Nossa, muito difícil hoje, né, Dani? Tá muito calor, né? Esse microfone tá muito baixo, né? Tem pouca água, né? Você passa o dia inteiro reclamando de absolutamente tudo que tá ao teu redor.
Você passa o dia inteiro criticando. Você passa o dia inteiro dizendo que é difícil ter dinheiro, que o mercado tá saturado, que a advocacia é assim mesmo, que advogado é tudo lixo, que tem um monte de picareta, que você não é reconhecido. E aí você quer o quê? Que a vida te devolva o quê? Você está pedindo o tempo todo para se ver sendo rejeitado. Você está pedindo o tempo todo para ter um monte de picaretas ao seu redor. Você sabe aquela pessoa? Aquela pessoa que você conhece. Não é você, mas é aquela pessoa que você conhece. Que tem medo de assaltante, tem medo de bandido porque é violência, porque vai ser roubado. É sempre ela que é roubada. A pessoa da doença, hipocondríaca, sempre cheia de remédio na bolsa, está sempre com uma dor em algum lugar. Então, assim, você prepara o ambiente para a desgraça chegar. E a tua linguagem e o jeito que você está modelando a tua vida está fazendo com que o campo esteja pronto. Pronto para a dívida, pronto para o boleto, pronto para o cliente saindo, pronto para a pessoa reclamando de você, pronto para cliente dando de dedo na tua cara e você deixando. Eu tenho mentoradas que deixavam cliente xingar, cliente brigar, cliente tratar mal. Por que deixa? Por que você deixa? Sabe por quê? Porque quando você tá aí na sua casa, você tá com aquela roupa rasgada, você tá descuidado, você tá maltrapilho. Você tá desanimado. E aí você se vê daquele jeito ali. E quando você se vê assim, as pessoas sabem que pode te tratar de qualquer jeito. Porque você deixa. Você não se trata bem. Aí você quer ser respeitado pelos seus filhos. Você quer ser respeitado pelo seu marido, pela sua esposa. Você quer ser respeitado pela sua família. Mas você não se respeita. Você não cuida de você. Você usa uma cueca, uma calcinha rasgada na sua parte íntima. No lugar mais delicado do seu corpo, mais protegido. E aí você quer o quê? Que a vida te devolva o quê? Então, antes de você falar em dinheiro, antes de você falar de estilo de vida, de status, de carrão, olha para a calcinha que você está usando hoje, manchada, rasgada. Olha para a roupa que você usa dentro da sua casa. Olha para suas unhas. Olha para como você está cuidando da sua mesa de trabalho. A tela do teu computador tá limpa? O teu celular tá com a tela bonita? Tá quebrada? A tua capinha do celular tá toda estribuchada ou tá bem cuidadinha? A caneta que você usa é uma Bic caindo aos pedaços, mordida, comida? Ou você tem uma caneta bonita para você se apresentar? Como você tá cuidando e asseando os pequenos detalhes da sua vida? Como você faz uma coisa, você faz todas. Por isso que dentro do meu escritório eu não admito pessoas que traem. O jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Se você trai em casa, você trai na empresa, você trai amigo, você trai todo mundo. E tá suscetível ao ambiente que as pessoas também vão, né? Vão fazer isso com essa pessoa também. Exato. Tem a teoria da janela quebrada, se você nunca estudou, você pode buscar no Google também. Teoria da janela quebrada, o que é? Um pequeno arranhão faz com que a pessoa se sinta no direito de arranhar de novo, de pichar, de quebrar. Então, eles fizeram um estudo onde tinha um lugar, eles quebraram uma janela. Quebrou uma janela, alguém foi lá e quebrou outra janela, aí picharam na frente, aí começaram a depredar, começaram a estragar. Assim é com você. Assim é quando você se permite, no pouco, no pequeno. Porque daí a sua mesa vai estar quebrada, a sua bolsa vai estar rasgada, a sua bolsa vai estar velha, a sua carteira, as suas pequenas coisas. Gente, cuidado com as suas coisas. Não adianta querer ser grande tendo hábitos de gente pequena, de gente que não se cuida, de gente que não se ama. Alguém que não se ama não tem resultado. Não tem como. E aí, além disso, que tem a imagem, tem a linguagem e a gente tem os ambientes também que a gente circula. As pessoas com quem você fala. Eu falo com todo mundo, eu dou bom dia pro porteiro, mas eu não sento numa mesa para falar sobre negócios com ele. Sabe por quê? Porque ele não entende de negócios. Quais são as mesas que você está sentando? Quais são as pessoas que estão te inspirando? Você não consegue desejar o que você não conhece. E o problema não é você estar tentando falar sobre negócios com alguém que não entende de negócios. O
problema é que você não vai aprender nada. Você não vai olhar um próximo nível. Você não vai se desenvolver. Você não vai ampliar a tua visão. Você não vai ter desejo de nada. Você não vai ter ambição. Então, a pergunta é, quais são os ambientes que você está se desafiando estar? Quais são os ambientes desconfortáveis com pessoas bem superiores a você? Pessoas que você se sente... Sabe aquela pessoa que você se sente mal de sentar na mesa? Você diz assim, ixi, esse aí vai me olhar de cima a baixo. Não, esse aí tem helicóptero. Não, esse aí anda de carro importado. Não, é com essa pessoa que você vai aprender. Porque ela já andou alguns degraus que você não andou. E ela pode te mostrar um caminho que você não está vendo. Só que muitas vezes você prefere estar com os medíocres. Sabe por quê? Porque lá você é rei. Você já é advogado, você já é doutor, de repente você já tem aí seu Onix, né? E aí você não consegue aprender nada com as pessoas. Não se dá o direito de se desafiar. Então é importante você cuidar da sua ambiência, os lugares que você tá, as pessoas com quem você convive, com quem você tá aprendendo, com quem você tá se desafiando e pagar para estar lá se necessário for. Porque você não consegue estar num ambiente de alto nível, muitas vezes sem pagar nada, ou sem se esforçar minimamente. Então, você entende como tudo vai caminhando numa linha? Você tem a sua imagem com você mesmo, reforçada, você cuida dos seus detalhes, as pessoas veem valor na pessoa que você é, porque você cuida de tudo, você cuida do asseio do seu carro, da sua mesa, da sua bolsa, da sua calça, o seu sapato tá bem asseado. As pessoas têm prazer em sentar com você. Quando você fala coisas interessantes, você fala com positividade, você atrai boas coisas para você, você procura boas mesas para você sentar, porque você é interessante, porque você é asseado, porque você transmite alguém de valor, como se sendo alguém de valor, e aí você começa a orbitar ao redor de você pessoas mais interessantes. E às vezes você tem que pagar para estar num grupo desse. Às vezes tem alguns grupos de negócios na sua cidade, às vezes tem algum grupo de um condomínio, às vezes tem um grupo... Por exemplo, eu e o Dani, né? Nós, quando viemos morar aqui, nós tínhamos um dinheiro, sim, para comprar a nossa mansão, mas nós não tínhamos um ticket tão elevado assim. E eu lembro-me que a gente conversou e eu falei assim, Dan, eu prefiro morar na pior casa do melhor condomínio do que na melhor casa do pior condomínio. Mas eu te pergunto, qual é a mais confortável? Qual é a mais confortável? A atual, ela traz desconforto, né? Claro. Ela traz desconforto, porque tu tá... O nosso carro é o pior do condomínio. Então assim... A nossa casa precisa de alguns ajustes. E é engraçado, porque se tu for mostrar isso na prática, nada é pior, né? Não, ela é incrível. Mas é a questão de referência e isso te traz desconforto. Te traz desconforto e tem um trabalho interno, emocional, de atitude, de ação que você precisa querer fazer, né? Agora, se a gente tivesse comprado aquela casinha, tinha uma casa, lembra que tinha drone ao redor que a gente foi ver? Que era uma casa de esquina? Sim. Uma casa enorme. É verdade. Não era? Bah. Uma piscina incrível. A casa pronta mobiliada. Agora a gente tá passando um perrengue para mobiliar a casa, imóveis, cambal. Casa mobiliada, finamente, decoração, tudo pronto. Mas quando eu entrei no condomínio, eu falei assim, aqui não. Exatamente. Aqui não. E aí, cada vez que ia chegando, ia passando, opa, aqui não. Quando eu vi, o que essa casa tá fazendo aqui dentro? E aí, assim... E eu nem entrei na casa, só lembro de entrar pro quarto meu. Vambora. Mas assim, vamos lá. Quem seria você dentro desse condomínio? Talvez a referência para aquele condomínio. A referência do condomínio. E talvez isso seria o teto, o meu teto, né? É o teto. Acabou. Você já é o céu é o limite. Dentro do nosso condomínio, a gente está bem longe de ser o limite, né? Sim. Então, assim, por exemplo, o pessoal tem na garagem carrinhos de golfe de 100 mil reais, né? Quase todos os nossos vizinhos têm um carrinho de golfe na garagem. A gente não tem um carrinho de golfe na garagem ainda. Então, isso causa desconforto, porque não é legal.
a gente não tá hypado, a gente não ser, o bambambam do condomínio. Mas é estimulante, porque a gente tem novos sonhos agora. A gente tá aprendendo a jogar golfe. Quando que eu ia jogar golfe naquele outro condomínio? A gente tá com desejo de ter um carrinho de golfe, a gente tá com desejo de ter tantas outras coisas. E quando a gente fala de ter desejo de ter coisas, é importante entender um contexto. Não é pelas coisas, né? Quer falar um pouco sobre isso? É a pessoa que a gente precisa ser para ter essas coisas, né? Que é um pouco do que tu está trazendo aqui. Isso. É um pouco desse trabalho interno para querer olhar para frente, né? E poder se autodesenvolver, ser referência realmente para outras pessoas também. Então a gente vai se puxando, né? De novo ali voltando, é como se, cara, eu quero ter um corpo, né, saudável e tal, mas como eu não tenho referência, a referência do meu ambiente é X, eu digo, tá tudo ok, fica assim. Mas quem nunca viu uma gorda de cropped? Mas, a referência dela é que ela é gostosa. Tem uma coisa que tu fala que a gente foi um dos primeiros masterminds que a gente tava no mesmo grupo e tal, e aí... Inclusive, eu paguei 50 mil reais para poder conhecer esse homem, tá? E aí eu lembro de, se vocês querem sentir um pouco de desconforto, Guto Galamba, sigam. E é um cara que ele fala muito dessa mentalidade e o que o corpo acaba proporcionando. E eu lembro de uma pergunta que tinha uma discussão e teve um diálogo ali entre alguém do grupo com o Guto. E aí o Guto virou para ele e perguntou se... Tira a camisa e sobe aqui. Tira a camisa agora. Você se sente confortável de tirar a camisa e subir aqui no palco? E aí o que isso na verdade traz? É que imagina que você queira um resultado, mas ninguém te botou esse olhar, né? Tá, tu quer realmente esse resultado? Tira a camisa e sobe aqui. Tu quer esse mesmo resultado na tua advocacia? Assim, faz o que precisa ser feito, vem pra cá. É que o cara, o lance foi assim, você tá satisfeito com o teu corpo? Eu estou. Então tira a camisa e sobe aqui. Não, também não, né? Opa, às vezes eu digo que estou satisfeito, mas eu não tô... a ponto de me colocar à prova. E aí, sei lá, vamos tentar transpor aqui, né? Tu está realmente disposto com a tua advocacia? Não, vamos fazer uma pergunta melhor? Usando ainda a analogia dos condomínios, né? Você tá lá, no meio dos advogados tradicionais, dizendo que o processo tá demorado, que as coisas estão lentas, que tá tudo difícil, e aí você ganha um alvará de 10, 15, 20, 100 mil reais, e eu sou o rei da cocada preta. Ou você está se desafiando a estar num ambiente com outro tipo de advogado, empresário, que recebe esse valor do seu alvará fixo, mensal, todos os meses. E que você vai entrar nesse grupo e você vai ser um neném. Você não vai saber estruturar o teu escritório, você não vai saber captar cliente, você não vai saber fazer vídeo, você não vai ser o bambambam. Você vai ser o neném da turma. Você está disposto? Qual que é o ambiente mais confortável para você? É importante você pensar, porque é um preço a ser pago. Quando a gente diz lá no condomínio que então os nossos vizinhos têm carrinho de golfe, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, eu até quero fazer um gancho com o que você tinha dito. Para ter, você precisa ser. Não existe resultado se você não se tornou ainda a pessoa pronta para ter ele. Então, muitas vezes, a gente quer ter um resultado que a gente não está pronto para ter. Vou te dar o meu exemplo. Eu tenho um escritório de advocacia, eu já tive 8 colaboradores simultâneos ao mesmo tempo. E eu perdi praticamente todos. Me lasquei toda. Por quê? Porque eu não estava pronta. E talvez levar algumas pauladas dentro do meu negócio fez com que eu entendesse que não é um grande grupo de amigos e de familiares, pessoas queridas que estão reunidas. Não, é uma empresa. Uma empresa que precisa ter regras, uma empresa que precisa ter dureza, uma empresa que precisa ter comando, uma empresa que precisa ter metas. Isso é difícil. Essa pessoa que cobra, que tem metas, que tem processos, que é rígida, não era eu. Eu não estava pronta para ter aquele resultado. E aí o que acontece? A vida te desafia. E aí você tem 2 caminhos. Você pode se desenvolver para ser quem você quer ser,
para ter as habilidades que você precisa ter para ter o resultado que você realmente quer. Ou você pode se prostrar e dizer assim, ai, advogado é tudo ruim. Eles roubaram as minhas peças, eles roubaram meus clientes. Não. O que você prefere? É duro, mas a gente precisa dar esse chacoalhão, porque processo, área por área, especialização por especialização, não gasta o teu dinheiro, não vai funcionar. Se você não olhar para você em primeiro lugar e começar a se observar, se desafiar, se ver de verdade a pessoa que você é e começar a ver o valor que você tem enquanto ser humano, o valor que você tem enquanto pessoa antes de ser advogado, antes de ser mulher, antes de ser mãe, antes de ser pai, antes de ser filho, antes de ser qualquer coisa, nada vai funcionar para você. Então, o convite desse podcast, hoje quase que, sei lá, metafísico, né? Mas assim, de um cunho mais existencial, é que você pare e olhe um pouco para você. Porque se você não estiver no comando da sua vida, e se você não estiver muito consciente de quem você é, qual o teu valor, para onde você está indo, nada vai fazer sentido e você não vai conseguir sair do lugar. Legal. Tem eu vejo no dia a dia também, conversando com os advogados, e alguns com 20 anos de carreira, tipo, teve uma que eu conversei que tinha 23, outro que tinha 25 anos de carreira, tem gente mais jovem também, 3 anos de carreira e tal. O apoio, ou a falta de apoio dentro de casa, influencia nisso tudo que a gente está falando também? Influencia. Como é que lida com isso? Deixa eu pensar como é que eu vou te responder isso. Porque as pessoas, Dani, elas são diferentes, sabe? Então, assim, o jeito que uma pessoa reage a um desafio desse é muito diferente como outra reage, sabe? Tem pessoas que reagem com agressividade, eu sou uma dessas. Se você chegar em mim e disser que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, eu sou capaz de virar a mesa, dar na tua cara e fazer só pra te mostrar. No ódio, sabe? No sangue. Tem pessoas que não agem assim. Tem pessoas que têm mais dificuldade de reagir, sabe? E tem condições, muitas vezes, que as pessoas estão que fazem com que elas se submetam a determinadas coisas. Eu não tive nenhuma nem duas alunas, mulheres que dependem do marido, que estão se experimentando e que muitas vezes não encontram apoio em casa. E eu não tenho como dizer, vira a mesa e mostra pra ele como é que faz. Às vezes a pessoa não tá com essa força toda, sabe? Então, o que eu penso? Eu penso que a gente tem que fazer um plano, sabe? Um plano para ser cumprido. Então, por onde eu vou começar? O que eu tenho que fazer? Quais são os próximos passos? Para que as coisas fluam com mais leveza, para que seja mais tranquilo. Para que você saiba que você está caminhando, né? Que não tem um ponto de chegada nem de partida, mas que você está nesse trajeto. Então, se você está numa situação onde você não encontra apoio, primeira coisa, trace um plano. Segunda coisa, busque estar em ambientes que sejam um solo fértil para você. Se você está muitas vezes, às vezes você está num ambiente e você vem com uma ideia muito legal. Ai, tive uma ideia de tal coisa. Que é aquela máxima de jogar pérola aos porcos, né? Sabe, Dani, o problema de jogar pérola aos porcos não é que eles não sabem o que eles estão comendo. É que quebra os dentes deles. Sabe? É muito mais profundo. Quando você joga uma ideia que a pessoa não tem capacidade de conhecer, não tem capacidade de entender, ela te frustra. Ela te frustra e de algum modo você irrita ela. Porque ela não tá afim de sair daquele lugar. Nós, advogados, todo advogado na faculdade aprende o mito da caverna de Platão. Sim. Todo. Gente, o mito da caverna, ele é o tempo todo. Você tá vendo, você saiu, você viu. Não adianta você querer voltar para salvar o mundo. Não vai rolar. Você precisa fazer o seu. E aí, quando você tá lá fora, ao invés de você voltar para querer salvar quem não quer ser salvo, você voltar para fazer as pessoas fazerem algo que você acha que é bom para elas, mas que elas não te pediram e elas não querem,
olha você para o seu contexto e nutra o seu ambiente de pessoas que estão olhando para o mesmo lugar. Então, por exemplo, no nosso grupo de pós-graduação, o que a gente fez? A gente fez um canal de transmissão no Instagram. Quem posta, joga dentro do grupo. E aí todo mundo se apoia, todo mundo se copia, todo mundo se dá like. É um ambiente fértil, nunca mais você fica com vergonha de postar alguma coisa. Esse grupo... É bom, né? Me surpreende o crescimento, na verdade. Oxi. Né? Como começaram e vão ver. De vez em quando a gente olha e diz, tipo, caraca, olha a fulana. Desde do conteúdo, desde a própria imagem. Sim. Cara, não parece a mesma pessoa que entrou, é muito engraçado. Justamente por estar naquele ambiente, assim, eu fico muito feliz, assim, com o crescimento, né, do ambiente mesmo, né? Sim, sim, e o ambiente faz isso com a gente, né? E muitas vezes a gente tá, assim, muito parado, né? Tem uma aula lá dentro da Advogue Pro que eu digo pra pessoa, faça coisas diferentes. Vai numa igreja que você não vai, vai num restaurante que você não vai num ambiente que é desconfortável pra você. Lá em Floripa, tem um lugar, a gente chamava de Rua da Maldade, eu e as minhas amigas. O que é a Rua da Maldade? É a Tiradentes, eu acho que é o nome, sabe? Então, sim, pronto. Sim, à noite lá é um o Bar do antro. Noel, Isso. Janelinha, tem todos aqueles lugares lá. Então lá é um antro de quê? É viado, é gay, é lésbica, é maconheiro, é alternativo, hippie. Todas as pessoas que são fora do tradicional, elas estão lá reunidas. E uma vez por mês eu ia lá. Eu pegava, botava um tênis, amarrava uma jaqueta na cintura, uma roupa um pouco mais descolada e ia lá. Por quê? Porque eu quero ouvir o que esses jovens estão pensando. Esse mundo gay, como que funciona? O que realmente acontece? É promíscuo mesmo? Como funciona? Então, assim, senão você fica naquele teu quadrado chato, julgando o outro, botando um dedo na cara do outro sem conhecer. Então, eu gosto de circular. Vai no grupo dos motoqueiros. Vai no grupo das mães. Vai no grupo das crentes. Vai no grupo das carola. Circula. Mas circula não para fazer julgamento. Curioso. Circula curioso. Como é que essas pessoas pensam? O que elas fazem de diferente? Por que elas se vestem assim? Qual que é a mentalidade delas? Porque aqueles jovens ali... são os jovens que você vai contratar. Essa é a mentalidade da galera agora. E aí você tem que estar ali de escuta ativa. O que eles estão pensando? O que eles falam sobre o trabalho? Como é que eles funcionam? Quais são os sonhos? Contratar e atender também, né? Também. Tem bastante cliente jovem no escritório que, tipo, como é que ele pensou nisso? Né? É umas ideias, assim, que não tem nem pé nem cabeça para nós, né? Então, a gente precisa... fazer novos caminhos neurais, né? O nosso cérebro, ele se desenvolve, sim. Só que você tá atrofiado. Às vezes eu digo pro pessoal, você vai todo dia almoçar no mesmo lugar. Comer a mesma coisa. Comer a mesma coisa. Você bobear, você vai pelo mesmo caminho, né? Você vai para casa, você volta pelo mesmo caminho todos os dias. Você não troca uma rua no meio. Você ouve as mesmas músicas, de repente sabe desde quando. A gente que gosta de um rock, né, Dani? Meu Deus, acho que eu fui feita, né, ao som dessas músicas, ainda ouço hoje. Então, assim, o que você traz de experiência nova para você? De estímulo, de vida, de gostoso, sabe? Qual foi a última vez que você andou de bicicleta, que você foi dar uma corrida, que você foi num parque olhar alguma coisa, que você foi num concerto de música clássica, que você foi num show de rock, que você foi num barzinho encher a cara? Aprendeu alguma coisa nova. Né? Aprendeu alguma coisa nova, foi num evento novo, conheceu pessoas novas. Cadê você em você? Cadê vida em você? E aí não adianta você dizer assim, ai, nossa, sentei na frente do cara, nem pensei em perguntar. Você não tá presente. Sim. É uma vida vazia. E eu sei que isso pode ser bastante dolorido, porque em algum momento, acho que você já deve ter passado por isso. De estar num momento de desespero, um momento de falta de clareza mental, um momento de tristeza, um momento de estar perdido, de não saber para onde ir, o que eu vou fazer, qual é o meu propósito aqui, o que eu quero realmente.
E eu também já passei por isso. Sempre conto para os meus alunos, teve um momento específico da minha vida que eu passei por isso. Então, assim, tinha sido demitida, tinha perdido um bebê, estava me sentindo sozinha, estava brigada com os meus pais, com a família, com todo mundo. E nesse momento eu estava vazia de mim mesma. Bem vazia. Então, me sentindo sozinha, me sentindo entristecida, me sentindo sem mérito, me sentindo sem... Inclusive, estava sem resultado. Acho que para você também foi parecido. Sim. A gente fica sem resultado, porque não tem movimento. Então, voltando ao começo do nosso podcast existencial de hoje, é assim, o que te dá prazer? Uma coisa pequena. Normalmente ela não tem custo. E que te dá prazer. Vai e busca fazer isso. Nossa, eu gostava tanto de dançar aquela música X. Eu gostava tanto de andar de bicicleta. A Heloísa Herrera, meu case de sucesso, meu primeiro case de sucesso como aluna, ela começou o movimento dela andando de bicicleta. Gabi, peguei a bicicleta e fui andar. Para quê? Para se retomar, para se sentir de novo, para sentir prazer, para se sentir vivo, para se sentir dentro. Não adianta vir de fora para dentro, é de dentro, né? Então, o convite para os meus ouvintes hoje é você buscar uma coisa que não tem preço, mas tem valor para você. Você vai pegar esse final de semana e você vai fazer para nutrir você mesmo de você e começar a se retomar. Retomar a sua imagem, retomar as suas palavras, atenção à sua linguagem, retomar os seus ambientes, aonde você quer circular, onde você vai estar, e começar a retomar você mesmo. A partir desse momento, você não vai precisar nem ter estudado tanta coisa. Você vai ver que as coisas já vão começar a se abrir de volta na sua advocacia. Nossa, Gabi, não tem nem outro encerramento, né? Então, pronto. Gente, ó, com essas palavras, se vocês não pegaram, volta um pouquinho, escutem de novo, o podcast está intenso, né? Foi um episódio bem intenso, acho que é um episódio que mexe na base e trazendo o contexto lá da palavra, né? Da pergunta provocadora que eu trouxe para a Gabi, que é realmente pensar nesse estilo de vida, né? Que os advogados querem, mas tem um passo um tanto antes, né? Voltem no podcast, papel e caneta, tem muita coisa aqui, né? E fica aqui o convite para deixar o like aqui, para escrever aqui mais o que vocês gostaram, qual foi a ideia. Mas eu queria saber, Dani, o que você leva desse podcast? Você acha que é assim, você faz pergunta e eu não, vamos, vai. O que eu levo desse podcast? Tem uma pergunta, aliás, eu sempre retruco com não perguntas, vale, né? não vale. O poder da pergunta. Mas tem uma pergunta que eu faço para as pessoas, faço no processo com os advogados também, e que fica para mim aqui também, com tudo que tu falou, né? Qual é a consequência, qual é o efeito de eu continuar do jeito que está? Né? Se eu olhar o Dani daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, que é a pergunta que eu faço, o que acontece se eu continuar do mesmo jeito que eu estou hoje? E a pergunta é, tem uma consequência? Tem. Então é olhar para que pedacinhos da vida que a gente altera para que essa consequência lá na frente seja diferente, né? Então, hoje o podcast ele vem muito refletindo isso, né? Sim. Que é qual é a consequência. Então, pronto. Agora nós vamos filosofar depois do podcast. Gente. Foi um prazer. Legal. Até o próximo. Até o próximo. Deixa aqui o comentário, deixa like, né? Os pontos que vocês gostaram mais. Gabriela Baldança no Instagram. Caixinha de perguntas podem responder, stories podem responder, direct pode responder. Estamos aqui para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo. Até a próxima.